Fala pessoal, mais uma semana, mais um fechamento de semana, né, com bastante evento aí no Brasil, né, a gente está aí com alguns movimentos políticos, né, que acaba mexendo um pouquinho no nosso mercado, não tem jeito, né, mas vamos começar agora a falar um pouquinho sobre o mercado, vamos começar a falar um pouquinho sobre a nossa bolsa, mercado americano, que é algo que nos interessa muito aí, né? Vamos lá então primeiro começar com a nossa bolsa. A nossa bolsa agora, ó, fechamento da semana, 1,76 negativo, tá? Lembra que eu tô falando aí já há algumas semanas, né, que depois eu vou mostrar no finalzinho aqui o gráfico para vocês de como isso tá, né, mas o mercado ele anda meio lateralizado, né, então na semana passada o mercado tinha caído 0,32, essa semana o mercado caiu 1,76, enquanto o mercado americano ele fechou com alta de 0,5%. Então o mercado americano semana passada subiu 2, essa semana subiu 0,5%, né? E o nosso mercado caiu menos 0,3 e caiu 1,7%. O mercado americano renovando máxima acima de máxima, né? Então praticamente na hora que você olha os níveis de S&P, nem parece que teve a crise, né? Tá muito perto do pré-coronavírus, né? A bolsa americana. Mas a gente tem lá as grandes empresas de tecnologia que acabaram puxando muito todo o mercado americano, né? Aqui no cenário brasileiro a bolsa não está subindo muito, por quê? Porque a gente tem aí um impasse político muito grande. Essa semana tivemos duas saídas de duas pessoas importantes no Ministério da Economia, né? Tá se ventilando, muita gente falando de se o Paulo Guedes sai ou fica, então isso tudo é uma incógnita, né? Então justamente por isso, justamente por causa desse cenário, a gente já está várias semanas, na verdade eu não vou dizer nem semanas, alguns meses, bem cautelosos com posições em bolsa, né? Se o cliente ele quer entrar em bolsa, a gente tem alocado esse cliente em operações estruturadas com proteção, colocando barreiras ali, ou o cliente ganha pela lateralidade do mercado, via aquela operação de Rubi, ou o cliente ele entra com a operação totalmente travada, via uma operação de collar, que aí ele no máximo perde 1%, ele não tem como perder mais que isso. Se a bolsa desabar 50%, o cliente ele perde 10%, ele perde 12%, então é o limite da operação, então isso é importante, né? Então assim, o que a gente está enxergando para o mercado, que a gente já está falando há algumas semanas? Mercado lateralizado. Né? E para mercado lateralizado tem várias estruturas no mercado, na nossa mesa, que a gente consegue montar para você ganhar com o mercado lateralizado. Tá? Então não é porque o mercado está andando de lado que você tem que ficar fora de bolsa. Pelo contrário, dá para ficar em bolsa, só que tem que tomar cuidado com que tipo de operação você vai ficar. A gente fala assim, não vai entrar no mercado de peito aberto, né? Porque isso é muito perigoso, ainda mais nesses níveis. A bolsa hoje, logo na hora que abriu, ela chegou a bater abaixo dos 100 mil pontos, mas agora nesse momento 101.028, né? Então o mercado está oscilando bastante, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A curva de juros, né, justamente por causa dessa incerteza toda, esse cenário político, acaba que ela sofre um pouquinho mais. A curva de juros ela abriu bem, tá? As curvas longas, elas abriram algo de 6 a 8%, tá? Lembra que eu falo sempre, a curva longa, ela mostra principalmente a nossa, como que eu vou dizer, não é a nossa garantia, a nossa confiança, a confiança do mercado na nossa economia brasileira, né? Então assim, quanto maior é a nossa curva, a maior a taxa de juros na curva longa, isso quer dizer que maior é a incerteza, maior é a falta de confiança. Quanto menor a curva de juros futuro, mais confiança tem, mais um cenário benigno para o Brasil. Justamente por isso, há mais de um mês a gente já está falando aqui nas nossas lives que a gente não está recomendando mais alocação em pré-fixado longo. Justamente por isso, porque a gente corre um risco muito grande dessa curva abrir muito forte. Se tiver qualquer cenário político aí mais desafiador, essa curva de juros longa ela abre muito forte, e aí essa aplicação que você pegou hoje, que você acha que ela é muito boa, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, elas não serão nada boas. Então tem que tomar cuidado, né? Não é porque você está vendo lá hoje uma taxa pré-fixada a 7, taxa pré-fixada a 8, que ela é o melhor produto do mercado, não é, né? Obviamente um percentual pequeno para curva curta pode ser que ainda faça sentido. Já na outra ponta, a gente vê que faz sentido sim
uma exposição em IPCA, né? Então, ativos atrelados à inflação. Justamente por um cenário de longo prazo, um cenário lá longo, de alta de curva de juros, o principal mecanismo que acaba freando essa alta da curva de juros é a inflação, né? Então, naturalmente, quando a inflação começa a subir, a curva de juros começa a subir, é muito provável que a inflação suba também. Então, se você tiver ativos atrelados à inflação, né, isso aí vai garantir para você um bom juros real, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, alguns ativos de crédito privado. Tenho falado e vou continuar falando. Por exemplo, a gente tem alguns CRAs, alguns CRIs e algumas debêntures de empresas super renomadas, né? Então, que estão pagando IPCA mais 4, IPCA mais 4,2, IPCA mais 4,3, isento de imposto de renda. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está aplicando e você vai receber ao longo de 5, 6, 7, 10 anos que seja, a inflação de todo o período mais 4,2%, 4,3% ao ano isento. Isso é garantir um juros real muito bom isento de IR. Tá? Então, acho que faz sentido você pensar nisso. Tem muitas pessoas que ainda acabam tendo medo do crédito privado, porque o crédito privado ele não tem o FGC como garantidor. Mas tem muitas empresas que você pega a classificação de risco delas, é a mesma classificação de risco de, por exemplo, um Banco Itaú. Então, o risco de você colocar num CDB do Itaú é praticamente o mesmo risco de você colocar num CRA, aonde a empresa tem uma boa classificação de rating, né? Então, assim, você coloca, por exemplo, num CRA Raizen, você está praticamente correndo o risco Itaú, né? Então, se você não imagina que o Itaú vai quebrar, nós também não imaginamos que a Raizen vai quebrar. Então, aí isso pode ajudar a ter um retorno melhor, principalmente garantindo um juros real muito bom, isento de imposto de renda, tá? Então, vale a pena olhar esses ativos. E além disso, esses ativos, eles têm um mercado secundário muito bom, tá? Então, tem alguns ativos desse que você tem um prêmio ainda nesse ativo, que ao longo do tempo, às vezes você pega um título de 6, 7, 8 anos e você consegue em 2, 3 anos encerrar ele com um ganho de capital, né? Um ágio a gente chama, né? Então o ativo ele começa a ficar cada vez melhor lá na frente, a empresa, o crédito da empresa vai ficando cada vez vai ficando melhor, e aí com isso você consegue vender no mercado secundário num preço maior que você comprou. E aí você tem essa diferença que a gente chama de ágio, mais toda a rentabilidade do período. Então faz muito sentido vocês darem uma olhada nesse tipo de ativo, tá? Só que tem que tomar cuidado com o quê? Com o tamanho da posição, né, a alocação nesses ativos, tá? A gente recomenda algo perto de 1 a 2% de alocação em cada risco de crédito, tá? E não exceder algo perto de 15% da sua carteira total, tá? Então por isso que é importante você ter um assessor para poder te ajudar na escolha do ativo e também para poder te ajudar no percentual de alocação para que você tenha um ativo melhor, tá? E esse mês a gente tem aí 2 emissões de fundo imobiliário que a gente está vendo com retorno bacana, tanto um ganho de capital assim na emissão. Então pensa só, você tem um fundo imobiliário que ele tem lá 400 milhões indo do fundo. Esse fundo ele vai captar 200 milhões a mais. Para quê? Porque ele tem novos ativos em mente para comprar. Esses 200 milhões a mais, você pode comprar o fundo imobiliário no mercado, que é você tem o ticker na bolsa, você vai lá, bate o ticker e compra, ou você compra no mercado primário, nessa emissão. Por que a emissão acaba sendo vantajosa? Para o fundo captar 200 milhões no mercado, ao invés do investidor ir lá e comprar a cota na bolsa, tem que ter alguma atratividade. E normalmente essa atratividade a cota da emissão, ela costuma ser num valor menor do que a cota que está no mercado. Porque tem que ser vantajoso para aquele cotista comprar no mercado primário e não ir no secundário e comprar. Então com isso você consegue comprar o fundo numa cota interessante, bacana, e além disso, na hora que essa emissão vira de fato o papel em si, o fundo imobiliário em si, você já tem um ganho de capital de imediato, né? Nós fizemos isso no mês passado com um dos fundos. Esse fundo começou a negociar dia 12, anteontem na bolsa. Os nossos clientes compraram e eles já estão, em questão de um mês, já estão com algo perto de 5% de ganho de capital.
Se você pensar que a Selic está 2% ao ano, 5% de ganho de capital é excelente. Nós encerramos os clientes? Não, ainda não. A gente acredita que dá para ter um ganho de capital maior e enquanto ele não sai da operação, ele está recebendo dividendo. E esses dividendos eles estão na proporção de 6 a 8% ao ano, isento de IR. Como a Selic é ao 2 e muito provável que vá até 1,75, faz muito sentido. E aí esse mês a gente tem mais 2 novas emissões que a gente acredita que faz sentido para os nossos clientes, né? Uma com excelente previsão de ganho de capital, a outra com uma previsão um pouco menor, mas o yield, o dividendo desse fundo imobiliário, a gente acredita que no longo prazo vai ser muito interessante. Tá? Então acho que faz sentido também. Recomendação: clientes moderados vai ter aí algo perto aí de no máximo 10% em fundo imobiliário. E a gente acaba preferindo essas emissões primárias porque o cliente já larga com um ganho de capital na frente, né? Então ele já sai com um lucro na operação logo na entrada. Então faz muito sentido e esse mês nós estaremos trabalhando aí outras 2 emissões de fundo imobiliário que faz muito sentido, tá? E além disso, para a XP virando banco, ela começou a conseguir estruturar alguns créditos para os clientes. Isso é muito legal, porque tem muito cliente conseguindo pegar crédito bem barato, tá? Perto de CDI mais 3, CDI mais 4. E aí esse crédito ele pega para quê? Ou para você poder investir no seu negócio, capital de giro, fluxo de caixa, ou você quer comprar um imóvel e você quer recurso e não quer se desfazer dos seus investimentos, né? Ou você pega esse recurso para poder aplicar mais e aí as aplicações elas vão dar mais do que esse CDI mais 3, CDI mais 4 que está tomando crédito. Então é você utilizar um crédito a seu favor. Muitas vezes você fala de financiamento, fala de empréstimo, é sempre ruim. Mas quando você tem uma boa taxa e você consegue, na rentabilidade, entregar algo superior a isso, faz muito sentido você tomar um crédito barato e colocar esse dinheiro no mercado para poder ajudar. Pensa você pegar um CDI mais 3, CDI mais 4 de crédito e você pega, por exemplo, um percentual, coloca nesse CRA pagando IPCA mais 4,2, isento. Só aí você já está pagando esse crédito, né? Então faz sentido isso, faz sentido você procurar o seu assessor para isso, tá? Não é para todos os tamanhos de cliente, ainda é para clientes que têm um pouco mais de patrimônio, porque ele deixa o recurso como colateral, como garantia para essa operação. Mas faz sentido se vocês têm aí um patrimônio maior e quer pensar em tomar algum crédito, alguma coisa, eu acredito que é uma ótima alternativa. Eu vou pegar aqui, vou tentar pegar, vamos lá, aqui, ó, vamos lá. Olha só o que eu falei, ó. Mais uma semana, ó. Então eu tô falando 1, 2. A gente tá falando desses 5 candles aqui, dessas 5 barrinhas. Mercado andando de lado. Lembra que eu falei para vocês? O mercado pode, dentro dos próximos meses, deve ficar dentro desse range aqui, ó. Entre 90 mil pontos, 115 e 116 mil pontos. E é nesse range aqui, ó, que a gente consegue montar muita operação estruturada para que você consiga ter retorno, né, ganhar cupons, ter retorno com o mercado mesmo lateralizado. Então, você tendo um assessor para poder te ajudar, vai ajudar muito a alavancar os seus retornos, independente de como o mercado tá bom? Mais uma vez, quem tem uma super exposição em bolsa, toma cuidado, monta proteção, monta segura, a volatilidade nas últimas semanas baixou bastante, então tá fazendo sentido comprar proteção para sua posição em bolsa. Por quê? Tudo isso que eu estou falando é para o que nós estamos enxergando do mercado para os próximos meses. Mas pode ter algo que a gente não está enxergando. Uma saída de fato do Paulo Guedes, um problema na reforma tributária, mais uma onda do Covid, o que seja. E aí, nesse momento, essas proteções, elas ajudam a gente a conseguir amortizar a queda na bolsa, tá bom? Continua seguindo a gente, entra no nosso canal do Telegram, RV4 Info Center, tem muita informação bacana, muito vídeo que a gente solta lá. Abraço para todo mundo, pessoal, uma ótima final de semana e até semana que vem.